Hoje a gente vai fazer uma análise detalhada de um sistema incrível que trabalha sem parar dentro de nós, o sistema gastrointestinal. Isso mesmo. Vamos usar como base uns textos de fisiologia, para explorar como ele se organiza, né? As funções essenciais, os desafios que ele enfrenta e como tudo é coordenado. Exato. É um sistema que vai, assim, muito além da simples digestão. É bom pensar nele como uma linha de processamento, sabe? Altamente especializada. Uma linha de processamento, gostei. Fundamental para nos fornecer água, eletrólitos, nutrientes, o tempo todo. Ok, então vamos lá. Vamos desvendar isso. Começando pela estrutura básica, como é que ele é montado? Olha, a anatomia é fascinante. O trato gastrointestinal, o TGI, é basicamente um tubo bem longo. Um tubo, Isso, que começa na boca e termina lá no ânus. No meio do caminho tem o esôfago, o estômago, intestino delgado, intestino grosso. certo? E junto com esse tubo tem as glândulas acessórias. São tipo órgãos ajudantes. As salivares, o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. Eles secretam substâncias que são cruciais para o processo todo. E a parede desse tubo? Você mencionou que ela tem camadas. Tem sim. É como se fosse camadas de roupa, né? Tem a serosa por fora, que protege. Depois vem as camadas musculares, uma longitudinal e uma circular, para fazer o movimento. Ah, para empurrar o alimento. Exato. Aí tem a submucosa, que é onde ficam muitos vasos sanguíneos e nervos, e por dentro de tudo a mucosa, que é quem faz o trabalho de absorção e secreção. Entendi. E as funções principais desse sistema todo? O que ele faz exatamente? Basicamente, são 4 coisas principais. Primeiro, a motilidade, que é mover o alimento. Certo? O movimento. Depois, a secreção, liberar os sucos digestivos, muco, essas coisas. Uhum. Aí vem a digestão propriamente dita, que é quebrar a comida, né? Química e mecanicamente. Ok. E por último, mas super importante, a absorção. Pegar os nutrientes, a água, os eletrólitos que a gente precisa. E é muita coisa que ele processa, né? Você falou em volume de líquidos. Muita coisa. Pensem uns 8 a 9 litros de fluidos por dia, entre o que a gente bebe, come e o que o próprio sistema secreta. Nossa, e tudo isso é absorvido. Quase tudo. A maior parte é reabsorvida, principalmente no intestino delgado. Ele é super eficiente nisso, E por que ele é tão eficiente? por causa da área de superfície dele. É gigantesca. Ele tem umas dobras internas, aí nessas dobras tem as vilosidades, que são como dedinhos. Certo. E nas células dessas vilosidades ainda tem as microvilosidades. Tudo isso aumenta demais a área para absorver tudo que precisa. Uau! Falando em movimento, como é que a comida anda nesse tubo todo? Mencionamos os músculos. Isso. Tem 2 tipos principais de movimento muscular. Um é o propulsivo, que empurra para frente. O mais famoso é o peristaltismo. Peristaltismo, aquela onda de contração, né? Exatamente. Tipo uma onda que vai apertando e empurrando o conteúdo adiante. Funciona no esôfago, no estômago, nos intestinos. E o outro tipo? O outro são os movimentos de mistura ou de segmentação. Acontecem mais no intestino delgado. A ideia é tipo ficar chacoalhando o quimo. Quimo é o alimento digerido, né? Isso, aquela massa que sai do estômago. Então, esses movimentos misturam bem o quimo com as secreções digestivas para a digestão e absorção serem mais eficientes. Entendi. Mas quem comanda essa orquestra toda? Movimento, secreção, parece muito complexo para coordenar. E é complexo mesmo. O intestino tem um sistema nervoso próprio, sabia? Quase um cérebro só dele. Um cérebro no intestino, sério? Seríssimo. É o sistema nervoso entérico. Ele fica ali na parede do intestino, entre as camadas musculares e na submucosa. Tem 2 plexos principais, o mioentérico e o submucoso. E o que eles fazem? Eles gerenciam muitas funções localmente. O mioentérico controla mais os movimentos musculares, o peristaltismo, a mistura. O submucoso está mais ligado à secreção, ao fluxo sanguíneo local e à absorção. Ele consegue fazer muita coisa sem precisar de ordens de fora. Que incrível! Mas ele também recebe ordens de cima, do nosso cérebro principal, digamos assim? Recebe sim. Aí entra o sistema nervoso autônomo, o SNA. Ele conecta o cérebro e a medula espinhal ao intestino. O simpático e o parasimpático. Esses mesmos. De forma geral, o parasimpático, que chega principalmente pelo nervo vago, tende a estimular a atividade gastrointestinal. Aumenta a motilidade, secreção.
é o modo descansar e digerir. E o simpático? O simpático geralmente faz o contrário, ele inibe. Reduz o fluxo sanguíneo para o intestino, diminui motilidade, secreção. É mais ativado em situações de luta ou fuga, sabe? O corpo desvia a energia da digestão para outras coisas. Faz sentido. E além dos nervos, tem hormônios também, né? Com certeza. Os hormônios gastrointestinais são mensageiros químicos super importantes. Eles são liberados por células do próprio estômago e intestino em resposta à presença de alimento. Tipo quais? Tem vários. Por exemplo, a gastrina, que o estômago libera para estimular a secreção de ácido, a colecistocinina, a CCK, que é liberada no intestino quando chega gordura e proteína, e manda a vesícula liberar bile e o pâncreas liberar enzimas, a secretina, que responde ao ácido no intestino e manda o pâncreas liberar bicarbonato para neutralizar. Eles regulam muita coisa. Então, é uma comunicação constante. Nervos, hormônios, tudo integrado. Exatamente. E essa integração acontece em fases, né? Mesmo antes da comida chegar. As fases cefálica, gástrica e intestinal que as fontes mencionam. Isso, a fase cefálica é só de você ver, cheirar ou até pensar na comida. O cérebro já manda sinais via nervo vago para a boca começar a salivar e o estômago já ir se preparando para secretar ácido. Preparação antecipada. Aí vem a fase gástrica, quando a comida realmente chega no estômago. Isso distende o órgão, tem a presença de proteínas, e aí o próprio estômago aumenta a secreção de gastrina e ácido, e os movimentos gástricos começam a valer. E a fase intestinal? É quando o quimo começa a passar do estômago para o intestino delgado. Aí entram em cena aqueles hormônios que falamos, CCK, secretina. Eles vão coordenar a liberação da bile e do suco pancreático. E também ajudam a controlar a velocidade com que o estômago esvazia para dar tempo para o intestino processar tudo direitinho. Essa coordenação é realmente impressionante. Mas me surgiu uma dúvida. Como é que o sistema consegue digerir, sei lá, um bife sem acabar digerindo a si mesmo? As enzimas são poderosas, o ácido é forte. Ótima pergunta. Esse é um dos grandes desafios. E o sistema tem mecanismos de proteção muito eficientes. Como quais? Bom, primeiro, a própria mucosa. No estômago e no duodeno tem uma camada espessa de muco alcalino, rico em bicarbonato. Esse muco forma uma barreira física e química contra o ácido e as enzimas. Ah, uma barreira protetora. Isso. Além disso, as células da superfície da mucosa são conectadas por junções bem apertadas, que impedem que o ácido vaze entre elas. E as células se renovam muito rápido. Se alguma é danificada, logo é substituída. E as enzimas? Tipo as do pâncreas, que são bem fortes. Essas são secretadas, em sua maioria, numa forma inativa, chamadas proenzimas ou zimogênios. Elas só são ativadas quando chegam no lugar certo, lá no intestino delgado. E o próprio pâncreas produz uma substância, um inibidor de tripsina, que impede que as enzimas se ativem acidentalmente dentro do próprio pâncreas. É uma segurança extra. Entendi. É um sistema bem cuidadoso. Falando em desafios, li sobre o equilíbrio de fluidos e a cólera. Como isso se encaixa? Bom, lembra daqueles 8 a 9 litros de fluidos que circulam por dia. Manter o equilíbrio disso é vital. O sistema precisa secretar fluidos para digestão, mas depois precisa reabsorver quase tudo. E se não reabsorve? Aí pode dar problema sério. A cólera é um exemplo extremo. A toxina da bactéria da cólera faz com que as células do intestino secretem cloreto e a água e o sódio vão junto de forma descontrolada. Isso leva a uma diarreia massiva e a uma desidratação que pode ser fatal se não tratada rápido. Mostra como esse balanço hídrico é delicado. Nossa, que perigo! E tem a questão imune também, né? O intestino está em contato direto com o mundo exterior através da comida. Exatamente. Ele é uma porta de entrada para muita coisa, incluindo micróbios. Por isso, ele tem um sistema imunológico próprio muito desenvolvido, chamado GAUT, tecido linfóide associado ao intestino. GAUT. Isso, tem placas de Peyer, linfócitos espalhados. É uma linha de defesa importante para identificar patógenos, mas também para tolerar as bactérias boas que vivem lá, nossa microbiota. Uau! Então fizemos uma jornada e tanto, hein? Desde a estrutura, as funções básicas de mover, secretar, digerir, absorver, até essa regulação super sofisticada com nervos locais, o sistema autônomo, hormônios e as defesas. É uma engenharia biológica notável. Sem dúvida.
O mais incrível é essa integração toda, né? Como cada pedacinho se comunica e responde aos estímulos de forma tão coordenada para garantir que a gente tem energia, nutrientes, hidratação, funciona o tempo todo sem a gente nem pensar. É verdade. E sabe, essa complexidade toda, especialmente a conversa entre intestino e o cérebro que a gente viu na regulação nervosa e hormonal, isso levanta uma questão interessante, né? Qual seria? Até que ponto essa comunicação constante, esse eixo cérebro-intestino, influencia não só a nossa digestão, mas talvez outros aspectos da nossa saúde geral, humor, bem-estar, coisas que a ciência ainda está começando a desvendar mais a fundo. Uma conexão muito mais profunda do que a gente imagina, talvez. Fica aí a reflexão para o pessoal. Fica a reflexão. Muito obrigado por nos acompanhar nesta exploração do sistema gastrointestinal.